Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro. No vídeo de hoje a gente vai fazer a leitura da Lei 5.641 de 1989, que é uma das leis pedidas lá no edital do nosso concurso ISS-BH. Essa lei a gente vai ler a parte que fala sobre IPTU. Lembrando também que no edital essa lei foi colocada lá para a gente ler com as instruções, para ler do artigo 63 ao 102. Então, antes do 63 não precisa, depois do 102 não precisa. E é isso que a gente vai ler, do 63 ao 102. E lembrando também que no canal já tem outras leis feita a leitura, As leis do ISSQN e as do PROEMP, além do Código Tributário Municipal de BH. Então vamos para a leitura, que ainda tem muita coisa para ler e para resolver. Lei número 5.641, de 22 de dezembro de 1989, dispõe sobre os tributos cobrados pelo município de Belo Horizonte e contém outras providências. Do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Artigo 63. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Parágrafo único. Entende-se como zona urbana a que for dotada dos melhoramentos e equipamentos mínimos indicados em lei complementar federal e, ainda, a área urbanizável ou de expansão urbana constante de loteamentos destinados à habitação ou a quaisquer outros fins econômicos urbanos. Artigo 64. Considere-se ocorrido fato gerador do IPTU no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Artigo 65. A incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, sem prejuízo das penalidades cabíveis e do cumprimento das obrigações acessórias. Artigo 66. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor. Parágrafo único. Os proprietários do imóvel, os titulares do domínio útil e os possuidores são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e pelo cumprimento das obrigações tributárias acessórias, independentemente da identificação do sujeito passivo constante no cadastro imobiliário, que serviu de base para o lançamento. Artigo 67. É responsável pelo pagamento do IPTU e das taxas que com ele são cobradas. Inciso 1º. O adquirente, ainda que beneficiário de imunidade ou isenção pelo débito do alienante. Inciso 2º. O espólio, pelo débito do de cujus até a data da abertura da sucessão. Inciso 3º. O sucessor, a qualquer título, e o meeiro, pelo débito do espólio até a data da partilha ou da adjudicação. Parágrafo único. Quando a aquisição se fizer por arrematação em asta pública ou na hipótese do inciso 3º deste artigo, a responsabilidade terá por limite máximo, respectivamente, o preço da arrematação ou o montante do quinhão, legado ou meação. Artigo 68. A pessoa jurídica que resultar de fusão, incorporação, cisão ou transformação responde pelo débito das entidades fundidas, incorporadas, cindidas ou transformadas, até a data daqueles fatos. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se igualmente ao caso de extinção de pessoa jurídica, quando a exploração de suas atividades for continuada por sócio remanescente ou seu espólio, sob qualquer razão social ou firma individual. Artigo 69. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não será considerado o valor dos bens móveis, mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Artigo 70. O valor venal do imóvel será determinado em função dos seguintes elementos, tomados em conjunto ou separadamente. Inciso 1º, preços correntes das transações no mercado imobiliário. Inciso 2º, zoneamento urbano. Inciso 3º, características do logradouro e da região onde se situa o imóvel. Inciso 4º, características do terreno como: a linha A, área; a linha B, topografia, forma e acessibilidade. Inciso 5º,
Características da construção como a linha A, área, a linha B, qualidade, tipo e ocupação, a linha C, o ano da construção. Inciso 6º. Custos de reprodução. Artigo 71 revogado. Artigo 72. A avaliação dos imóveis será procedida através do mapa de valores genéricos, que conterá a listagem ou planta de valores de terrenos, a tabela de preços de construção e, se for o caso, os fatores específicos de correção que impliquem depreciação ou valorização do imóvel. Parágrafo único. Não sendo expedido o mapa de valores genéricos, os valores venais dos imóveis serão atualizados com base nos índices oficiais de correção monetária divulgados pelo Governo Federal. Os artigos de 73 a 80 foram revogados. Artigo 81. Os dados necessários à fixação do valor venal serão arbitrados pela autoridade competente, quando sua coleta for impedida ou dificultada pelo sujeito passivo. Parágrafo único. Para o arbitramento de que trata o artigo, serão tomadas como parâmetros os imóveis de características e dimensões semelhantes, situados na mesma quadra ou na mesma região em que se localizar o imóvel, cujo valor venal estiver sendo arbitrado. Artigo 82 revogado. Artigo 83. O caput do artigo 83 foi declarado inconstitucional, mas os parágrafos ainda permaneceram. Então, parágrafo 1º. Tratando-se de imóvel em construção, as alíquotas previstas no item 2º da tabela 3ª anexa a esta lei serão reduzidas em 50%. Parágrafo 2º. Não sendo concedida de ofício pelo órgão fazendário responsável pelo lançamento a redução de alíquota prevista no parágrafo 1º deste artigo, para fazer jus ao benefício, o contribuinte deverá requerê-lo àquele órgão, anexando o alvará de construção e a comunicação de início de obra ou documentação que supra sua falta, nos termos do regulamento. Parágrafo 3º. O benefício de que se trata o parágrafo 1º deste artigo somente poderá ser aplicado no máximo em 3 exercícios. Parágrafo 4º. A redução mencionada no parágrafo 1º deste artigo somente é válida para o imposto que for integralmente pago no mesmo exercício a que se referir o lançamento, sendo restaurada a alíquota integral para efeito de inscrição do débito, total ou parcial, em dívida ativa. Em caso de pagamento parcial, a inscrição em dívida ativa será efetuada considerando-se o remanescente do valor total do débito lançado, com a alíquota integral, deduzindo seu valor em moeda efetivamente pago durante o exercício. Artigo 83-A. O imóvel de tipo construtivo, casa, apartamento ou barracão, utilizado pelo microempreendedor individual, MEI, para o desenvolvimento de suas atividades econômicas, será considerado, para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, ocupado exclusivamente para fins residenciais, por uma única vez, no exercício seguinte ao do início da atividade. Parágrafo único. Não se aplicará o benefício previsto no caput desse artigo se a parte do imóvel ocupado pelo MEI já estiver classificada no Cadastro Tributário e Imobiliário Municipal como imóvel edificado com ocupação não residencial. Artigo 84. Serão obrigatoriamente inscritos no Cadastro Imobiliário os imóveis situados na zona urbana do município, ainda que sejam beneficiados com isenções ou imunidades relativamente ao imposto. Artigo 85. É obrigado a promover a inscrição dos imóveis no cadastro imobiliário na forma prevista em regulamento. Inciso 1º. O proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor. Inciso 2º. O inventariante, síndico, liquidante ou sucessor, em se tratando de espólio, massa falida ou sociedade em liquidação ou sucessão. Inciso 3º. O titular da posse ou propriedade de imóvel que goza de imunidade ou isenção. Artigo 86. O prazo para inscrição no cadastro imobiliário é de 30 dias, contados da data de expedição do documento hábil, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo único. Não sendo realizada a inscrição dentro do prazo estabelecido, o órgão fazendário competente deverá promovê-la de ofício, desde que disponha de elementos suficientes. Artigo 87. O órgão fazendário competente poderá intimar o obrigado a prestar informações necessárias à inscrição, as quais serão fornecidas no prazo de 30 dias contados da intimação. Parágrafo único. Não sendo fornecidas as informações no prazo estabelecido,
o órgão fazendário competente, valendo-se dos elementos de que dispuser, promoverá a inscrição. Artigo 88. As pessoas nomeadas no artigo 85 são obrigadas, inciso 1º, a informar ao cadastro qualquer alteração na situação do imóvel, como parcelamento, desmembramento, remembramento, fusão, demarcação, divisão, ampliação, medição judicial definitiva, reconstrução ou reforma ou qualquer outra ocorrência que possa afetar o valor do imóvel, no prazo de 30 dias, contados da alteração ou da incidência. Inciso 2º. A exibir os documentos necessários à inscrição ou atualização cadastral, previstos em regulamento, bem como a das todas as informações solicitadas pelo fisco no prazo constante da intimação, que não será inferior a 10 dias. Inciso 3º. A franquear o agente do fisco, devidamente credenciado, as dependências do imóvel para a vistoria fiscal. Artigo 89. Os responsáveis por loteamento, bem como os incorporadores, ficam obrigados a fornecer mensalmente à Secretaria Municipal da Fazenda a relação dos imóveis que no mês anterior tenham sido alienados definitivamente ou mediante compromisso de compra e venda, mencionando o adquirente, seu endereço, dados relativos à situação do imóvel alienado e o valor da transação. Artigo 90. As pessoas físicas ou jurídicas que gozem de isenção ou imunidade ficam obrigadas a apresentar à Prefeitura o documento pertinente à venda de imóvel de sua propriedade, no prazo de 30 dias, contados da expedição do documento. Artigo 91. As informações relativas à concessão de baixa de construção, parcelamento ou modificação do parcelamento do solo deverão ser encaminhadas ao órgão fazendário municipal responsável pela atualização do cadastro imobiliário até o 5º dia útil do mês subsequente à data desses fatos. Artigo 91-A. Os órgãos da administração direta e indireta deverão informar a unidade administrativa responsável pela atualização do cadastro imobiliário as desapropriações por eles efetivadas, até o 5º dia útil do mês subsequente à data de qualquer dos atos abaixo, o que ocorrer primeiro. Inciso 1º, pagamento. Inciso 2º, depósito judicial. Inciso 3º, despacho de deferimento de imissão na posse. Parágrafo único. A obrigação prevista no caput deste artigo aplica-se ao Estado e à União, em relação às desapropriações por eles efetivadas de imóveis situados no município, sob pena das sanções previstas na legislação municipal. Artigo 92. Em caso de litígio sobre o domínio do imóvel, da inscrição deverá constar tal circunstância, bem como os nomes dos litigantes, dos possuidores do imóvel, a natureza do feito, o juízo e o cartório por onde ocorrer a ação. Artigo 93. Para fins de inscrição no cadastro imobiliário, considera-se situado o imóvel no logradouro correspondente à sua frente efetiva. Parágrafo 1º. No caso de imóvel não construído, com 2 ou mais esquinas ou com 2 ou mais frentes, será considerado o logradouro relativo à frente indicada no título de propriedade ou, na falta deste, o logradouro que confira ao imóvel maior valorização. Parágrafo 2º. No caso de imóvel construído em terreno com as características do parágrafo anterior, que possua 2 ou mais frentes, será considerado o logradouro correspondente à frente principal e, na impossibilidade de determiná-la, o logradouro que confira ao imóvel maior valor. Parágrafo 3º. No caso de terreno interno, será considerado o logradouro que lhe dá acesso, ou, havendo mais de um logradouro de acesso, aquele a que haja sido atribuído maior valor. Parágrafo 4º. No caso de terreno encravado, será considerado o logradouro correspondente à servidão de passagem. Artigo 94. O lançamento do IPTU será anual e deverá ter em conta a situação fática do imóvel existente à época da ocorrência do fato gerador. Parágrafo único. Poderão ser lançadas e cobradas com o IPTU as taxas que se relacionem direta ou indiretamente com a propriedade ou posse do imóvel. Artigo 95. O lançamento será feito de ofício, com base nas informações e dados levantados pelo órgão competente ou em decorrência dos processos de baixa e habite-se, modificação ou subdivisão de terreno,
ou, ainda, tendo em conta as declarações do sujeito passivo e de terceiros, na forma e prazos previstos em regulamento. Parágrafo único. Sempre que julgar necessário a correta administração do tributo, o órgão fazendário competente poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 dias, contados da data de cientificação, prestar declarações sobre a situação do imóvel, com base nas quais poderá ser lançado o imposto. Artigo 96. O IPTU será lançado em nome de quem constar o imóvel no cadastro imobiliário. Parágrafo 1º. No caso de condomínio indiviso, o lançamento será feito em nome de um ou de todos os condôminos. Parágrafo 2º. Quando se tratar de condomínio de unidades imobiliárias autônomas, o lançamento será feito individualmente, em nome de cada condômino. Artigo 97. O recolhimento do IPTU e das taxas que com eles são cobradas será feito dentro do prazo e forma estabelecidos em regulamento. Artigo 98. O Executivo, através de decreto, poderá: inciso 1º, conceder descontos pelo pagamento antecipado do IPTU e das taxas que com eles são cobradas. Inciso 2º, autorizar o pagamento do IPTU e das taxas que com eles são cobradas em parcelas mensais, até o máximo de 12. Inciso 3º, diferir o pagamento do IPTU em até 90 dias, contados da data da concessão da baixa e habite-se, ocorrida na vigência desta lei. Parágrafo único. Na ocorrência de calamidade pública, reconhecida pelo Legislativo Estadual, enquanto perdurar a situação, fica o Executivo autorizado a diferir e parcelar tributos em até 60 parcelas mensais e consecutivas dos contribuintes diretamente afetados por medidas restritivas do funcionamento de suas atividades, impostas pelo município. Artigos 99 e 100, revogados. Artigo 101. Pelo descumprimento das obrigações acessórias relativas ao IPTU, serão aplicadas as seguintes multas. Inciso 1º. De 2 UFPBH. A linha A, por deixar de inscrever-se no cadastro imobiliário ou de comunicar qualquer alteração no prazo legal. A linha B, por deixar de exibir os documentos necessários na forma prevista na legislação. Inciso 2º. De 4 UFPBH. A linha A, por deixar o responsável por loteamento ou o incorporador de fornecer ao órgão fazendário competente a relação mensal dos imóveis alienados ou prometidos à compra e venda. A linha B, por desatender a notificação do órgão fazendário competente para declarar os dados necessários ao lançamento do IPTU ou oferecê-los incompletos. A linha C, por deixar as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de isenção ou de imunidade de apresentar à Prefeitura o documento relativo à venda de imóvel de sua propriedade. Inciso 3º. De 10 UFPBH, a linha A, por oferecer dados falsos ao cadastro imobiliário. A linha B, por não franquear ao agente do fisco devidamente credenciado as dependências do imóvel para vistoria fiscal. Parágrafo 1º. Será aplicada multa correspondente a uma UFPBH por qualquer ação ou omissão não prevista nos incisos acima, que importe em descumprimento de obrigação acessória. Parágrafo 2º. O sujeito passivo que, antecipando-se à ação fiscal, promover a correção das irregularidades referidas nos incisos 1º e 2º e a linha A do inciso 3º deste artigo, ficará isento das penalidades previstas. Artigo 102. O Executivo poderá, anualmente, conceder isenção do IPTU e das taxas que com eles são cobradas aos proprietários. Inciso 1º, de imóveis edificados, de ocupação exclusivamente residencial, classificados no padrão de acabamento popular, cujo valor venal à época do lançamento não exceda ao valor de 900 UFPBH. Inciso 2º, de imóvel não edificado, não situado na zona de uso comercial e industrial e que constitua sua única propriedade, desde que o valor venal à época do lançamento não exceda ao valor de 90 UFPBH. Bom, aqui termina a parte dessa lei, que ia só até o artigo 102. No próximo vídeo a gente continua com a leitura das outras leis relativas ao IPTU. Se você está gostando da iniciativa do canal, do projeto ISS-BH, peço que curta os vídeos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e que indique para amigos. Até o próximo vídeo.